Capítulo 3 do livro Mães Intercessoras. Deus está procurando mães que ousem consagrar os seus filhos pela oração. Temos muitos sonhos em relação aos nossos filhos. Muitas vezes, projetamos para a vida deles desejos que não conseguimos realizar na vida. Queremos que os nossos filhos resgatem essa dívida e que sejam o que não fomos, que conquistem o que não conquistamos, que alcancem as vitórias que não celebramos. Como os pais de João Batista, constantemente perguntamos: o que virá a ser este menino? Como os pais de Sansão, queremos saber como será o modo de vida de nossos filhos e até mesmo a profissão deles, antes mesmo deles virem ao mundo. Investimos nos nossos filhos, procurando dar-lhes a melhor educação, colocando-os nas melhores escolas, pois desejamos que tenham sucesso na vida. Queremos que eles alcancem as melhores notas na escola, que eles passem no vestibular com destaque, que eles galguem os bancos da universidade como heróis. Desdobramo-nos para ver os nossos filhos vencendo na vida. Não poupamos esforços para vê-los alcançar o topo da realização profissional. Ficamos empapuçados de orgulho ao ver o sucesso dos filhos. Festejamos com um hilariante entusiasmo suas vitórias. Temos orgulho de apresentá-los como os nossos troféus. A grande questão é se estamos consagrando os nossos filhos a Deus com o mesmo entusiasmo. A coisa mais importante não é que os nossos filhos realizem os sonhos do nosso coração, nem mesmo os sonhos do coração deles, mas que realizem os sonhos do coração de Deus. Precisamos de mães que ousem dedicar os filhos a Deus. Nasci num lar pobre. Minha mãe era praticamente analfabeta. Ela nunca se assentou num banco de escola. Ela aprendeu a ler sozinha na Bíblia. Quando ela estava grávida do seu último filho, ficou enferma. Ela morava numa região rural, onde não havia carro nem estradas. A única maneira de socorrer um doente era carregá-lo de padiola por mais de 20 quilômetros, onde morava um farmacêutico. Meu pai entendeu que minha mãe não aguentaria esse tipo de viagem, então ele mandou chamar o farmacêutico. Minha mãe já estava à beira da morte. Quando ele a examinou, disse para o meu pai: este caso não tem solução, ela vai morrer. Diante da perplexidade de meu pai, ele disse que a única solução para poupar a vida dela era provocar um aborto e sacrificar a vida da criança. O farmacêutico foi categórico: se ela continuar essa gravidez, morre ela e a criança. Minha mãe ouviu a conversa, chamou meu pai, reuniu todas as forças que ainda lhe restavam e disse ao seu ouvido: eu prefiro dar a minha vida pelo meu filho. Eu morro, mas não quero que ele morra. Se ele tiver de morrer, que eu morra com ele, pois não abro mão da sua vida. Naquele momento de angústia, minha mãe fez um voto a Deus dizendo: Deus, se o Senhor poupar a minha vida e a vida do meu filho, eu o consagro ao Senhor para ser um pregador da tua palavra e um pastor de almas. Deus ouviu a minha mãe e eu nasci. Cresci na roça e desde cedo comecei a trabalhar na lavoura. Onde eu morava só tinha escola primária. Não havia como prosseguir nos estudos, mas eu tinha um grande sonho. Eu queria estudar. Deus abriu as portas e aos 12 anos de idade saí da casa dos meus pais e fui para a cidade estudar. Meu grande sonho era ser advogado e político. E quando eu tinha todos esses sonhos fervilhando em minha mente, aos 18 anos, Deus me chamou para o ministério. Sou pastor há 20 anos. Minha mãe nunca havia me contado sobre o seu compromisso com o Senhor, porque ela queria que Ele próprio me chamasse e confirmasse no meu coração a vocação ministerial. Minha querida mãe morreu no dia 28 de novembro de 1995, mas antes de partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa e contou-me que minha vida era fruto de um sonho, de um compromisso que ela havia assumido com Deus. E me disse mais: meu filho, todas as madrugadas, quando você estava no seminário, eu saía da minha cama e ia para o meu quintal, e ali ajoelhava-me no orvalho para interceder por você. Então, abracei minha mãe e chorei com ela, dizendo-lhe: Mãe, hoje a senhora me ensina a maior lição da minha vida. Estou agora certo de que muito mais importante do que realizar os meus sonhos é realizar os sonhos do coração de Deus. O que sou hoje devo à minha mãe. Ela ousou consagrar-me a Deus, e não há melhor lugar no mundo onde estar do que no centro da vontade de Deus. A Bíblia nos fala sobre Ana,
Ela era estéril. Ana tinha um grande sonho, o sonho de ser mãe. Sua doença, além de não ter cura, era considerada um opróbrio. As pessoas ao seu redor tentavam demovê-la do seu sonho. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente, trazendo amargura para sua alma. O sacerdote Eli a acusou de bêbada dentro da casa do Senhor. O seu marido tentou dissuadi-la do seu sonho de ser mãe. Por todos os lados que Ana andava, encontrava alguém conspirando contra o seu sonho de ser mãe. Na verdade, Deus havia cerrado a sua madre e a deixado estéril. Deus adiou o sonho de Ana para que ela entendesse que o Senhor é melhor do que as suas próprias bênçãos. Deus adiou o sonho de Ana para que ela pudesse entender que Ele nos dá filhos para que os consagremos de volta a Ele. O Senhor adiou o sonho de Ana porque os sonhos dele eram maiores do que os seus próprios sonhos. Ela apenas queria ser mãe, mas ele queria que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote e do maior juiz daquela geração. Deus curou Ana quando Ana creu na sua palavra. Ele curou as emoções de Ana, bem como o ventre de Ana. Mas antes de Ana receber o milagre da cura, ela havia feito um voto a Deus. Ela prometera consagrar o seu filho a Deus. O Senhor ouviu a sua oração. Ela concebeu e deu à luz a Samuel. E quando ele foi desmamado, Ana o trouxe ao templo e o consagrou a Deus por todos os dias da sua vida. Samuel foi uma bênção nas mãos do Senhor, um grande intercessor, porque por trás dele havia uma mãe intercessora, que queria que seu filho realizasse não apenas os seus sonhos, mas sobretudo os sonhos do coração de Deus. Uma das mais belas páginas da história evangélica do nosso país começou além fronteiras. O missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil foi Ashbel Green Simonton. Ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, com 26 anos de idade. Seu pai era presbítero, médico e deputado federal. Quando Simonton, o nono filho, o caçula, nasceu, os seus pais o levaram à igreja e o consagraram ao Senhor, dizendo: Deus, nós consagramos o nosso filho caçula para a tua obra. O menino cresceu e tornou-se um jovem de rara inteligência. Na juventude, recebeu o chamado de Deus para o ministério e logo entrou no seminário de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Fez um curso brilhante. Quando terminou os estudos, Deus o chamou para ser missionário do Brasil. Muitos tentaram demovê-lo dessa ideia, dizendo: Simonton, você é louco em deixar a sua mãe já idosa, seu país, sua cidade, seus amigos, seus parentes, sua igreja, o conforto e as regalias desta terra para ir para um país tão distante, tão pobre e devastado por doenças endêmicas? Isso não é seguro para você. Mas Simonton respondeu: não há lugar mais perigoso para um homem, ainda que cercado de conforto, do que fora da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro onde estar, ainda que entrincheirado por perigos, do que no centro da vontade de Deus. Simonton teve um meteórico ministério no Brasil. Apenas 8 anos. Ele morreu em São Paulo aos 34 anos, mas deixou marcas indeléveis na história da nação brasileira. A história da evangelização do nosso país é devedora à consagração de uma mãe e de um pai, que colocaram no altar do Senhor uma criança, rogando a Deus que realizasse nela os sonhos do seu coração. O que você espera dos seus filhos? Quais são os sonhos que você tem para eles? Os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus e não os nossos. Eles devem ser coroas de glória nas mãos do Senhor e não troféus da nossa vaidade. Eles devem ser instrumentos usados por Deus para a expansão do seu reino e não apenas pessoas bem-sucedidas na vida. Eles devem levantar as antigas ruínas dessa civilização que tem se afastado de Deus e não ser parte dessa ruína. Eles devem ser reparadores de brechas, a fim de que esta nação venha conhecer o Senhor. Minha querida irmã, coloque o melhor que você tem, os seus filhos, no altar de Deus.